Apocalipse capítulo 11, versículo 3, o ponto 5, diz que elas estavam vestidas de pano de saco. O que simboliza isso? Poderia ser traduzido por vestidas de saco de silício, como aparece em Apocalipse 6,12. Estas vestimentas feitas de saco de silício eram grosseiras, normalmente feitas de pele de cabra e de cor preta. A mesma expressão aparece em Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então, vamos lembrar que os profetas em Israel, eles tinham a prática de assumir a simbologia de uma profecia com um ato real. Então, um profeta, ele anda nu, né, com poucas roupas, né, não é totalmente nu, claro, né. Isso acontece com Isaías. Nós vemos profeta como Jeremias, Ezequiel também fazendo uso desse simbolismo, pegando algo natural, tá bom, para poder simbolizar a sua profecia. Então, a roupa de um pano grosseiro é para representar como um luto, uma tristeza, né, pelo que está acontecendo com Israel. Então, a tristeza, nesse caso aqui, ela ocorre porque Israel fez aliança com o ungido de Satanás. É a razão do pano de saco. O comentário prossegue. Estas vestes pareciam serem usadas constantemente por Isaías, e Deus manda-lhe tirá-las e andar nu por 3 anos. Isaías capítulo 20, versículo 2. Falou Yahvé pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. O uso dessas vestes grosseiras eram usadas em momentos de humilhação diante de Deus. Normalmente, vamos dizer, representando esse significado, uma tristeza, ou o povo está andando de maneira errada diante de Deus. Em Daniel capítulo 9, versículo 3, ele diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Por quê? Quando você lê o capítulo 9, ele, estudando o livro de Jeremias, ele identificou que o tempo da profecia de Jeremias sobre o cativeiro ele deveria durar 70 anos. Então ele conclui, olha, então o cativeiro terminou. Ele começa a orar a Deus para que a palavra se cumpra, né? Então ele também usa pano de saco e cinza. Em Jonas capítulo 3, versículo 5, diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E em 2 Reis capítulo 19, versículo 1, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Bom, todas essas expressões, elas estão representando um ato de grande tristeza, né? Daniel mostrando a tristeza do povo, todo o sofrimento que eles estavam vivendo. Daniel deve ter saído de Canaã com cerca de 15 anos, né? E ele já estaria aí com os seus 85 anos, que foram 70 anos de cativeiro, tanto que ele nem volta para Canaã. Mas ele viu pessoas morrerem na Babilônia, viu pessoas nascerem, e essas pessoas estão vivendo na Babilônia, sequer conhecem a terra sagrada. Então, por isso, ele se dedica à oração. E Ezequias, porque ele está vendo que Jerusalém está cercada e perto de ser destruída.
O comentário prossegue. Certamente o significado das duas testemunhas profetizarem vestidas de saco é mostrar que o testemunho delas será cheio de poder, como eram os profetas do Antigo Testamento, porque eles vão, ligando-as em especial a Isaías, e fala da tristeza de Deus pela situação espiritual de Israel. Assim como os sinais exibidos por elas fará com que os israelitas se lembrem dos profetas do Antigo Testamento, como Moisés e Elias. Por fim, estes profetas exortam a nação a se humilharem perante o Todo-Poderoso. E o ato de se vestir com essas roupas grosseiras, era exatamente um ato de humilhação. Ou seja, eles devem se humilhar diante de Deus para que eles escapem dessa grande destruição que está por vir. Considerando que as duas testemunhas profetizam na primeira parte da grande tribulação, a mensagem dela vai continuar com Israel durante toda a segunda parte da grande tribulação. Olha, lembre-se do que aqueles dois profetas que morreram, ressuscitaram e subiram ao céu aos nossos olhos. Lembre-se do que eles disseram, que nós deveríamos nos humilhar diante de Deus, porque nós estávamos fazendo algo muito errado. E vimos que estávamos fazendo algo errado. Agora nós temos que nos humilhar diante de Deus para que Ele nos livre dessa destruição. E certamente, na segunda parte da grande tribulação, deve crescer o número de judeus que estão acreditando que Jesus Cristo é o Messias. Esse número vai crescendo até o fim da grande tribulação, quando então haverá um clamor geral. Então veja como, se nós colocarmos as duas testemunhas profetizando na primeira parte, o restante da história vai se harmonizando, a segunda metade da grande tribulação é o momento dos israelitas debaterem e crescer o número de homens que aceitam a mensagem das duas testemunhas.